É a hora do jornal. Saudações, estimados ouvintes, está no ar o jornal semanal da Rádio Machaquene, referente ao dia 14 de julho de 2017. Para já, passamos a ler os destaques. A cidade de Maputo registra a falta de gás de cozinha. Moçambique participa nas Olimpíadas de Robótica. Carvão vegetal registra uma redução de preço no país. 73.092 mulheres realizaram partos institucionais em diversas unidades sanitárias da província de Manica. Estes são os destaques que marcaram a semana. Para já, vamos ao desenvolvimento destes e mais notícias. Desenvolvimento. A cidade de Maputo registra a falta de gás de cozinha há 2 semanas e a população percorre longas distâncias na busca do mesmo. A repórter Esperança Django desenvolve a notícia. A falta de gás doméstico causa uma grande preocupação nas últimas 2 semanas na cidade de Maputo. Os munícipes passam grandes dificuldades em busca de gás e muitas vezes sem sucesso. O produto tem tido muita procura e há pouca disponibilidade. Segundo Rodrigues Chinre, vendedor do gás doméstico, confirma a escassez e diz que a procura aumentou com a descida do preço. Não vou lhe dizer que há falta de gás, é que a procura de gás praticamente duplicou, triplicou. Isto em relação ao preço que neste momento está a ser comercializado o gás. Nós temos situações aqui que há pessoas que às vezes querem 3, 4, 5 botijas. Nós aqui na bomba implementamos uma política. Vendemos uma botija de gás por pessoa. Isto porquê? Para eu tentar vender um maior número de pessoas o gás. Com pouco gás no mercado e muita procura, abre-se o espaço para o oportunismo. Esperança Django, Rádio Machaquene. No âmbito do projeto Cidade Amiga das Crianças, a Plataforma para o Desenvolvimento de Machaquene fez um inquérito para analisar os padrões de mobilidade da criança no distrito. Mais informações com Esperança Indião. Deu início nesta quarta-feira o primeiro inquérito na Escola Secundária de Noroeste 2. Esse inquérito tem como finalidade analisar os padrões de mobilidade das crianças dentro do município no distrito Camachaquene. Em conversa com o coordenador da Plataforma para o Desenvolvimento de Machaquene, Frank Sidum, faz uma avaliação positiva do inquérito. Faço uma avaliação muito positiva, uma vez que conforme disseste, primeiro dia de atividade. Na verdade não foi tão fácil assim, para o primeiro houve aquelas questões vou dizer assim, mais burocráticas da autorização para a gente poder iniciar com essa atividade nas escolas. Corremos atrás das autorizações através da Direção Distrital da Educação e também das próprias escolas. É uma avaliação positiva, sim, porque os alunos responderam aquelas que eram as questões deste nosso inquérito. A Rádio Machaquene colheu as sensibilidades dos alunos que participaram neste inquérito. Eu estou achando essa atividade muito boa. Eu acho que a atividade vai poder nos ajudar a nós como crianças a perceber as coisas. Vai facilitar os nossos caminhos de casa para a escola, de escola para casa. E o parque também que vamos construir lá vai ajudar para que nós possamos ter diversões nos finais de semana, nos feriados. É bem educativo, sim, eu acho isso. Eu espero que a atividade ajude-nos, porque as crianças estão a passar muito mal, estamos a passar muito mal no caminho, porque tem caminhos que nós pensamos em atravessar e por vezes por falta de iluminação ou por falta de segurança nós passamos, mas passamos com muita insegurança. Mas como o projeto vem mesmo para nos ajudar, se é de fato o que dizem, nós recebemos o projeto de mãos abertas e o projeto é bem-vindo. Salientar que nesse projeto Cidade Amiga das Crianças vai abranger 200 crianças dentre as escolas FPLM, Corula, Noroeste 2 e Sassão Mutemba. Esperança Njango, Rádio Machaquene. Pela passagem de mais um aniversário do Dia Mundial da População, a Rede Open realizou em Maputo um debate sobre o acesso aos cuidados de saúde reprodutiva como garantia de desenvolvimento do homem. A repórter Lúcia Mubete traz-nos mais detalhes desta notícia.
No âmbito das comemorações em torno do Dia Mundial da População, que se assinala todos os anos a 11 de junho, a Rede Open organizou um debate com o objetivo de refletir sobre o envolvimento dos homens na promoção da saúde reprodutiva, especificamente no planeamento familiar e na sua adesão aos serviços de saúde sexual e reprodutiva. Interpelado pela nossa equipe de reportagem, o docente do Instituto Superior de Relações Internacionais, Carlton Cadeade, faz uma avaliação positiva do debate pela forma como foram colocados os 3 aspectos fundamentais. Eu gostei imenso deste debate e acho que é um debate que faz sentido pela forma como foi colocada. Eu gostei desse debate por causa de 3 aspectos fundamentais. Primeiro, pela dimensão informativa. Tivemos aqui muitos dados importantíssimos que já são conhecidos, muitos deles, mas ditos novamente e repetidos sempre, fazem muita importância para nós repensarmos e nos reatualizarmos sobre os problemas que nós temos aqui, não é? Isto faz parte daquela função da repetição. Quanto mais repetimos as coisas, mais nos apercebemos e fixamos as coisas, não é? Para além da dimensão informativa, eu acho que a dimensão formativa, não é? Para nós nos formarmos como cidadãos, formarmos como ativistas que devemos ser todos os dias para a solução dos nossos problemas, não é? E outra vez aqui, eu acho que foi muito importante mencionar isto aqui, porque outras coisas até foram repetição, mas ajudam-nos a reformar. E por último, na terceira dimensão, é que nós discutimos aqui não foi só para levantar problemas, foi também para partilhar experiências e até para produzir soluções. São soluções pequeninas, né, para problemas grandes, né, que implementados um aqui, um ali, podem fazer muita diferença no país. Porque nós muitas vezes estamos à espera de soluções grandes para problemas grandes. Por sua vez, representante da Rede dos Direitos Sexuais e Reprodutivos, Ivone Zirrião, diz que há uma lei de disponibilização de aborto. Temos uma lei de despenalização do aborto, então todo o aborto que é praticado mesmo naquela perspectiva segura, ou seja, com pessoal formado, capacitado dentro da unidade sanitária, mas que não segue aqueles procedimentos que a lei ou o regulamento mencionam, ela é considerada ilegal. Pode ser seguro, mas é ilegal. É crime, é criminalizado, porque ele tem que ter algumas normas, a pessoa tem que vir solicitar, tem que ter menos que 12 semanas, há algumas características que se ele tiver algumas circunstâncias em que esse aborto seguro pode acontecer, por exemplo, se uma pessoa foi violada. Ivone acrescentou que o homem tem que sentir essa necessidade nas questões que dizem respeito à saúde sexual e reprodutiva, porque não é só problema da mulher, mas sim dele também. Para isso, o homem tem que sentir essa necessidade também de se envolver nas questões de saúde sexual e reprodutiva. Ele tem que sentir que a saúde sexual e reprodutiva não é só um problema, não é só um assunto de mulher, é um assunto que também diz respeito a ele, porque ele, como ser humano, como promotor talvez daquela gravidez, como marido, como filho, seja como for, ele também tem que se sentir como um ser importante nessa área de saúde sexual e reprodutiva. Por último, Felipe Dumo, membro da Homens pela Mudança, afirmou que o homem deve ser envolvido em questões de planeamento familiar. O homem deve ser envolvido em questões ligadas ao planeamento familiar. O homem deve se envolver. E de que maneira que o homem pode se envolver em questões ligadas ao planeamento familiar? Em termos de, primeiro, se informar, depois buscar os insumos ligados a questões sobre planeamento familiar e também, fora isso, também apoiar a sua parceira, tanto a sua parceira apoiar na tomada destes insumos, que, por exemplo, se formos a ver a questão, por exemplo, que métodos é que a sua parceira, ele que escolhe, não é, como método contraceptivo e de planeamento familiar, não é? É os dois decidirem quantos filhos querem ter. Então, se o homem está sensibilizado sobre os direitos da mulher, sobre a questão de planeamento familiar,
ele é mais favorável ou tolerável à mulher usar os vários métodos contraceptivos. Ecos sobre o debate no âmbito das comemorações do Dia Mundial da População. Reportagem de Lúcia Mubetei para a Rádio Machaquene. A Fundação Fernando Leite Couto, em Maputo, acolheu as exposições de fotografia Maputo My Love. A mesma foi realizada pelo jornalista José Pinto, com o objetivo de consciencializar cidadãos a prestarem mais atenção sobre os fatos do cotidiano, pois a cidade é de todos. Mais detalhes com a Esperança João. José Pinto nasceu na Beira em 1948, mas atualmente vive em Maputo. Formado em jornalismo há 42 anos, há mais de um ano dedica o seu tempo à fotografia. Fotografou a cidade de Maputo como a sua paixão. Não se vê como fotógrafo, mas antes como alguém que utiliza a fotografia entre várias outras linguagens, como a escrita e o desenho. Anda a pé todos os dias, caminhando por algum bairro da cidade e fotografando durante cerca de 3 horas. A exposição conta com fotografias que abordam assuntos periurbanos que passam despercebidos nos olhos dos cidadãos. As fotos tiveram montagem e curadoria de Branquinho e Mauro. Segundo José Pinto, a exposição permitiu descobrir a cidade e, mais do que isso, descobrir uma nova relação com a cidade de Maputo. Nós queríamos, de uma certa maneira, homenagear a cidade, não é? Uma declaração de amor. Esperança Njango, Rádio Machaquene. Dezenas de pessoas participaram em Maputo numa palestra sobre o Fórum de Monitoria do Orçamento, cujo lema é Moçambique não deve pagar a dívida oculta. Desenvolvimento desta com Lúcia Mubetei. O Fórum exerce um direito de cidadania através do qual procura prolongar a discussão sobre a questão da transparência e prestação de contas. O compromisso das lideranças com os Objetivos Nacionais de Desenvolvimento, a economia, política das instituições, as lacunas, que deram origem à comunicação das dívidas ocultas e a responsabilização dos principais atores. Baltazar Fael avançou que tem sido relatado várias vezes no sentido de nomeação dos tribunais destes órgãos judiciais pelo Presidente da República. Tem sido levantadas muitas vozes no sentido da nomeação dos titulares destes órgãos judiciários pelo Presidente da República e isso pode criar uma influência. Eu também, em algum momento, pensei assim, mas ultrapassei esta forma de pensar. Eu acho que não é a questão da nomeação do Procurador-Geral ou do Presidente do Tribunal Supremo ou do Tribunal Administrativo pelo Presidente da República que está em causa. O problema são as garantias que estas figuras têm para exercer as suas funções. O Jeremias estava até a falar da questão do Brasil. No Brasil também quem nomeia o Procurador-Geral é o Presidente da República. Mas ele depois tem que ser sufragado com maioria absoluta do Parlamento, do Senado lá do Brasil. E, portanto, isto é uma garantia para o exercício da função dele. Por outro lado, ele não renova mandato, como acontece em Moçambique, e isto é uma condicionante, se formos a ver, é que o procurador claramente que quer renovar o seu mandato, cumprir o primeiro e renovar esse mesmo mandato, e isso de alguma forma também o coloca um pouco subserviente a quem o nomeia. No sentido de que quero renovar com as benesses do cargo, com uma série de situações que o cargo oferece, há sempre esta potência. Então, eu não vejo concretamente, sem estas garantias por parte deste órgão, garantias que eu diria que são constitucionais, não vejo o Ministério Público a ter uma ação sem que tenha o apoio do poder político. E claramente este apoio do poder político está a falhar, não está a acontecer. Se nós formos a verificar, este processo inicia em 2015, penso que é processo 1 de 2015, e o que se questiona é, de lá até esta parte, o que é que o Ministério Público fez? Aquilo que o Código Penal diz é que estas ações que são levadas a cabo nos outros países para a recolha de prova, quando o caso tem conexões internacionais, servem para completar o processo que está a ser iniciado no país. Então, o que eu questiono é, o que é que o Ministério Público já fez até agora? Que eu saiba, ainda não houve nenhuma detenção, ainda não houve nenhuma apreensão de bens destas figuras que estão envolvidas. O Ministério Público, a Procuradoria-Geral sabe quem são, quem não sabe diretamente quem são, somos nós.
conhecemos o indivíduo 1, o indivíduo A, o indivíduo B e o indivíduo C. Mas o Ministério Público, que acompanhou este processo, sabe muito bem quem são essas figuras e em que medida estão envolvidas neste processo. E não faz sentido que até hoje estas figuras não tenham sofrido nenhuma ação por parte do Ministério Público. Fernando Lima diz que há uma auditoria cheia de qualificações porque o projeto não deu certo. Há uma auditoria cheia de qualificações porque o projeto não deu certo. E eu não penso que o processo não deu certo apenas porque em abril de 2016 houve um leak para a imprensa, nomeadamente para o Wall Street Journal, e por outro lado o FMI confrontou o governo moçambicano com pelo menos duas dívidas que não tinham sido reportadas ao FMI. Então, daquilo que é possível verificar, das limitações que o cidadão ordinário tem em ler o relatório executivo, uma vez que este não é o relatório das 700 páginas e em que torna mais explícito as constatações que a auditora constatou, é que há problemas graves com a elaboração deste projeto. Porque, no fim do dia, eu continuo a pensar que a maioria dos moçambicanos gostariam de ter as suas costas protegidas, gostariam de ter sistemas de defesa e sistemas securitários que protegessem as costas, que protegessem a economia de Moçambique. A sociedade civil foi convidada a intervir no debate, deixando o ponto de vista com relação às dívidas ocultas. A dívida já está sendo paga pelos moçambicanos e defendem mais a ação cívica. A questão não está se pagam a dívida ou não, mas sim deve-se responsabilizar os detentores dessa dívida, quem sabe se existem outras dívidas que o governo ainda não descobriu. Reportagem de Lúcia Mubetei para a Rádio Moçambique. Carvão e gás da cozinha registram uma redução de preço nos últimos dias na capital do país. Uma botija de gás custava 600 a 700, agora passa a custar 400 a 430 meticais, relativamente ao carvão vegetal, que nos meses transatos rodava nos 2.000 a 2.500 meticais. Atualmente custa 1.200 meticais. Mais detalhes com Lúcia Mubeti. No final do ano passado, o carvão vegetal e o gás de cozinha registraram um agravamento de preços. Mas, desde o fim do mês de junho, os mesmos tendem a baixar de preços. A Rádio Moçambique dirigiu-se ao mercado Adelina para acolher as sensibilidades dos comerciantes que reclamam de falta de clientes. Os meses passados e esse mês, agora já mais ou menos, porque nós já estamos a aquele tempo estávamos a guardar por 1.300, agora mesmo 1.000, quando ter dinheiro daqui para aqui, aceita de dar-te salário por 1.000. Já nós estamos a vender 1.400 ou 1.500. Para trás ficaram as lamentações dos comerciantes do mercado Adelina. Reportagem de Lúcia Mubetei para a Rádio Moçambique. A vice-ministra da Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico Profissional, Leda Hugo, recomenda aos alunos selecionados para participarem na Olimpíada de Robótica com o objetivo de ganhar e não se conformarem apenas com o fato de poder participar na competição. Mais informações com Lúcia Mubeti. A dirigente falava no último sábado no Instituto Industrial de Maputo durante a cerimônia de despedida dos estudantes de robótica que vão representar Moçambique na Olimpíada Internacional de Robótica. O evento vai se realizar de 13 a 21 de junho do ano em curso em Washington, nos Estados Unidos da América. A equipe de robótica
que representa Moçambique, é constituída por 2 estudantes do Instituto Industrial de Maputo e por uma aluna da Escola Secundária Estrela Vermelha, na cidade de Maputo. Durante o campeonato, Moçambique será representado por 3 estudantes, nomeadamente Helder Mendonça e Fernando Berta, estudantes do 3º ano de Mecânica Geral no Instituto Industrial de Maputo, e Alcina Maurício, aluna da 10ª classe na Escola Secundária Estrela Vermelha, na cidade de Maputo. A preparação da equipe moçambicana em robótica inclui a recepção e uso de um kit completo de iniciação à robótica, educacional e profissionalizante, conhecimentos e familiarização mais aprofundada com a tecnologia de programação, conhecimentos de inglês e acesso ao kit de robô oficial da competição. No contexto da despedida, a equipe de robótica denominada Team Moçambique fez a demonstração das habilidades robóticas da sua autoria e que se consubstanciarão na construção de modelos de robôs, programação do robô, usando recursos e ferramentas de informática de que os robôs montados têm já a capacidade de desempenhar as tarefas propostas do ponto de vista temático pela organização do Festival ou Olimpíada de Robótica nos Estados Unidos da América. Reportagem de Lúcia Mubetei para a Rádio Machaquén. 73.092 mulheres realizaram partos institucionais em diversas unidades sanitárias da província de Manica no ano de 2016. Desenvolvimento com Abraham Kufa a partir de Chimui. 73.902 mulheres realizaram parto institucional em diversas unidades sanitárias da província de Manica no ano de 2016. A cifra representa uma subida em pouco mais de 3.000 casos, se comparado com 2015, onde foram atendidas 69.372 parturientes. Segundo o diretor provincial da Economia e Finanças de Manica, Virgulino Nhati, apesar da subida de partos institucionais, prevalece a resistência na mudança de mentalidade por parte de algumas mulheres que não aderem aos serviços da saúde. Falando por ocasião da celebração do Dia Mundial da População, assinalado esta terça-feira, Nhati desafiou a comunidade a ter consciência da importância dos partos institucionais, pois reduz o risco da mortalidade materno-infantil. Na ocasião, Nhati apelou à população, com destaque para mulheres, aderir aos serviços de planeamento familiar, dada a inúmeras vantagens que pode obter. De recordar que no presente ano de 2017, o Dia Mundial da População foi celebrado sob o lema promover o planeamento familiar, empoderamento das mulheres e raparigas para desenvolver Moçambique. Estas foram as notícias a esta hora, na apresentação de Alice Moyanga e na produção de Manuel Maquiquel, na realização Lúcia Mubetei, Esperança Jang e Abraham Kufa. Nos cuidados técnicos, Rodrigues Malati, na revisão linguística, José Vila. Este foi o Jornal.